Olá pessoal, bem-vindos ao projeto OAB Online. Hoje nós vamos trabalhar aqui resolução de questões, no nosso âmbito do processo do trabalho. Nós colacionamos aqui algumas questões retiradas de provas de OAB e nós vamos conversar sobre os temas que foram capturados por essas questões, analisar todas as alternativas, as corretas e as incorretas, e fazer aí um resumo de toda a matéria que você precisa saber para sair muito bem na sua prova da OAB, no seu exame da ordem, ok? Deixa eu só achar o meu negocinho que eu estava procurando para passar o slide. Então vamos lá começar a nossa resolução de questão no âmbito do processo do trabalho. A primeira questão aqui que nós temos envolve um texto, que o examinador traz para você e vamos ler juntos para saber o que ele quer extrair do candidato, o que ele quer que você saiba. Olha lá, ele fala: José da Silva, que trabalhou em determinada sociedade empresária de 20/11/2018 a 30/4/2019, recebeu apenas parcialmente as verbas rescisórias, não tendo recebido algumas horas extras e reflexos. A sociedade empresária pretende pagar ao ex-empregado o que entende devido, mas também quer evitar uma possível ação trabalhista. Sobre a hipótese, na qualidade de advogado da sociedade empresária, assinale a correta. Pessoal, ele conta toda uma história, ele inclusive coloca datas aqui para você, e tem pessoas que são um pouco desesperadas, Vê data, fala, meu Deus, é prescrição, já entra em pânico. Veja que, leia a questão toda, Nada dessa questão aqui tem muito a ver com aquela data que ele colocou ali em cima, de repente, ele colocou para que você saiba que essa questão é posterior à Lei 3.467 de 2015, que trouxe a reforma. Talvez, mas veja que essa data não vai fazer diferença na sua questão. Olha só. O que ele está falando aqui, o que ele quer que você saiba, é sobre o procedimento de homologação de acordo extrajudicial que foi inserido nos artigos 855B a 855E da CLT, inserido pela Lei 3.467 de 2017. Tá? O que é bom que a gente saiba sobre esse acordo, esse procedimento de homologação de acordo extrajudicial? Primeira coisa, esse tipo de procedimento, ele traz para nós aquilo que nós entendemos como jurisdição voluntária, tá? Vou falar um pouquinho dele para depois a gente descobrir aqui qual que é a alternativa correta. Então, ele trata-se de um exemplo, de jurisdição voluntária no âmbito do processo do trabalho. Nós sabemos que a jurisdição ela pode ser contenciosa ou voluntária. A jurisdição voluntária, no entendimento da maioria dos doutrinadores, ela é considerada como a administração, realizada pelo judiciário, de interesses privados. Há quem diga que não se trata nem mesmo de jurisdição, mas não vamos entrar nesse debate aqui, porque as provas objetivas elas não entram em discussões, o examinador não quer saber se você sabe, nesse primeiro momento, as diferentes correntes relacionadas ao tema. Então, falando em jurisdição voluntária, há quem entenda que não se trata nem mesmo de jurisdição, mas ainda a corrente majoritária entende que se trata, na verdade, de administração de interesses privados. Não há que se falar em processo, mas em procedimento. Não há que se falar em partes, mas em interessados, Não há também que se falar em questões relacionadas à legalidade estrita da atuação do juiz. O juiz, ele pode, ele não fica, adstrito à utilização da legalidade estrita, ele pode decidir por razões de conveniência ou oportunidade, tá? Só passando assim de forma rápida. Pois bem, nesse sentido,
a sentença, né, que homologa um acordo, ela tem natureza constitutiva, tá? E ela é acobertada pela força executiva, ok? Então, se esse acordo eventualmente não for cumprido, ele pode dar ensejo a uma execução, tá? No âmbito da justiça. É importante que que eu coloque para vocês um parênteses no sentido de trazer para vocês aquilo que entende o TST no que concerne a obrigatoriedade ou não do juiz homologar esse acordo. A súmula 418 do Tribunal Superior do Trabalho, ela entende que não é cabível, né, mandado de segurança em face de uma decisão que nega a homologação de um acordo. É isso que traz o texto, né, da súmula 418. De forma que, pessoal, o juiz do trabalho, no caso, ele não estará obrigado a homologar este acordo, tá? Um acordo extrajudicial realizado entre empregado e empregador. Na verdade, o juiz do trabalho, ele faz uma análise, ele verifica as condições propostas, ele analisa se não há qualquer tipo de coação, qualquer tipo de prejuízo ao empregado, porque a gente tem que lembrar aqui que o empregado, ele é a parte hipossuficiente ou vulnerável contratual, como preferem alguns, né, dessa relação de emprego. Então, o juiz, ele não está obrigado a homologar esse acordo, né? Ele vai olhar se tiver dentro dos termos da ordem pública, né? Enfim, os interesses indisponíveis das partes estiverem aí, forem acobertados, aí o juiz homologa. Caso contrário, ele não é obrigado a homologar, tá bom? Então, só para ressaltar aí, para vocês ficarem ligados na súmula 418, tá? Outra coisa, esse acordo, como a própria CLT diz, ele pode abarcar aí qualquer tipo ou qualquer quantidade, né, de bens jurídicos, etc. O que você não pode transacionar ou colocar aí nesse acordo? Primeiro, você não pode alterar o prazo legal para pagamento das verbas rescisórias e nem excluir ou alterar a multa prevista no artigo 477 da CLT, tá? Essas duas questões não são passíveis de transação sendo objeto deste acordo, tá? Não obstante isso, qualquer bem de natureza ou valor poderá ser transacionado nesse acordo extrajudicial que envolve aí as verbas rescisórias, ok? Tudo bem? Com relação ao procedimento, que estão nos mesmos artigos, né, 855B até o 855E, o que nós temos que saber? É um procedimento bem simples, tá? É um procedimento que diz o seguinte, olha, as partes, elas vão iniciar esse procedimento no âmbito da Justiça do Trabalho através de uma petição conjunta. Então, empregado e empregador vão apresentar ali uma petição conjunta ao juiz. No entanto, olha o que é importante que nós observemos. Olha só, tanto o empregado quanto o empregador precisam estar representados nessa situação por advogado. Não é possível, primeira análise, a aplicação do ius postulandi. O que é o ius postulandi mesmo no âmbito do processo do trabalho? É a possibilidade que o empregado tem de postular sem que esteja patrocinado por um advogado, ou seja, ele sozinho vai atuar no âmbito, na defesa do seu próprio direito no âmbito da Justiça do Trabalho. O ius postulandi, não obstante toda a discussão de que ele é pouco utilizado, ele é pouco efetivo, né? Sim, mas ele ainda existe. Ocorre que aqui, nessa situação específica, o intuito do legislador foi exigir o patrocínio do advogado, tanto para empregado quanto para empregador,
no âmbito do empregado exatamente para que esse cara não seja passado para trás, né? Porque nós, lembrando de novo da condição de vulnerável contratual que tem um empregado na relação desigual da relação de emprego, nós sabemos que é muito fácil, até por ele estar ali lutando por verbas que possuem natureza alimentar, é muito fácil que ele seja o quê? Que ele seja enganado, que ele seja coagido, que ele seja obrigado a assinar um determinado acordo. Então, a ideia do legislador, a intenção é fazer com que a presença obrigatória do advogado ali representando o empregado é exatamente para trazer uma proteção a ele no momento de realizar um acordo, e um acordo, como nós sabemos, vai aí versar sobre transação, e transação nada mais é do que concessões recíprocas. Então é necessário que o empregado tenha uma blindagem em relação ao empregador na hora de fazer essa tratativa. Então é importante a figura do advogado. Então, primeira coisa, estamos falando de homologação de acordo extrajudicial, eu preciso saber que a petição, sim, ela é comum, né? Mas cada uma das partes tem que estar representada pelo seu próprio advogado. Olha só, não é possível, por exemplo, um advogado para as duas partes, tanto para empregado como para empregador. Não é possível dois advogados, mas do mesmo escritório de advocacia. Isso também não é possível, tá? Então, o 855B, parágrafo 1º da CLT, o que ele diz? Ele diz, olha, cada parte tem que ter o seu próprio advogado. Ele deixa isso claro, tá? Então, não é possível um advogado para as duas partes, não é possível que você tenha o advogado do empregado sendo contratado pela empresa, tá? Isso também não é possível. E aí o juiz terá, aqui de acordo com o 855, o prazo de 15 dias a contar da distribuição da petição inicial para analisar o acordo, podendo designar, se ele entender necessário, audiência e, por fim, proferir sentença. Esses 15 dias que a lei ela prevê, você tem que saber que são 15 dias. Na prática, se esse prazo for extrapolado, e na verdade quase sempre é, né? Pensando que, na maioria das vezes, as varas do trabalho têm um volume de trabalho muito grande, então às vezes é difícil o juiz observar esses 15 dias. Mas na tua prova vai cair 15 dias e você tem que saber disso. Bom, feito essa revisão, né, a jato, vamos lá para a questão, ver como é que a gente vai responder. Então, olha só, vamos ver as alternativas. Letra A, diz lá, deverá ser, vamos voltar aqui só para a gente, sobre a hipótese, né, de, na verdade, uma homologação de acordo extrajudicial, na qualidade de advogado da sociedade empresária, assinale a alternativa correta. Vamos lá ver qual é a alternativa correta. A. Deverá ser indicado e custeado um advogado para o empregado, a fim de que seja ajuizada uma ação, para então comparecerem para um acordo que já estará previamente entabulado no valor pretendido pela empresa. Olha, para mim essa alternativa ela tá cheia de erros. Primeiro, deverá ser indicado pela empresa um advogado para o empregado. É muito perigoso essa situação, né? Ah, professora, mas na prática acontece. Aqui a gente não está falando de prática. A gente está falando do que está escrito na lei. De novo, pessoal, a intenção do legislador é proteger o empregado na hora de realizar um acordo, né? Para que ele não seja ludibriado, para que ele não seja enganado, para que ele não seja coagido, para que os direitos dele minimamente sejam garantidos. Então, é muito estranho a própria empresa indicar um advogado para o empregado. Além disso, custear, pagar esse advogado para o empregado, pior ainda, né? Peraí, se o advogado está sendo pago pela empresa, o interesse de quem é que ele vai dar ali maior garantia, maior privilégio? Ele vai estar, obviamente, pendendo para o lado de quem está pagando os honorários dele.
Então, isso vai totalmente, né, de encontro ao intuito do legislador na realização desse comando legal, né? Então, eu não posso nem indicar, eu como empresa, indicar muito menos custear um advogado para o meu empregado. Então, essa alternativa já estaria errada por aí. Outra, um acordo que já está previamente entabulado no valor pretendido pela empresa? É só a empresa que vai resolver o quanto ela vai pagar? Isso não é transação, né? Isso não é acordo, isso não é autocomposição. Então, pessoal, essa alternativa já está excluída de cara, logo de cara, a ata errada. Então, a empresa não pode indicar, muito menos custear o advogado do reclamante, né, ou do empregado nesse caso, não pode. Letra B. Deverá ser instaurado um processo de homologação de acordo extrajudicial. Sim. Proposto em petição conjunta, sim, mas com cada parte representada obrigatoriamente por um advogado diferente. Perfeito. É isso que o artigo 855 B de bola e parágrafo 1º traz para nós. É exatamente isso, tá? Então, olha só, petição é conjunta, mas a lei proíbe que o advogado seja o mesmo. Então, obrigatoriamente, cada parte, o empregado tem o seu advogado, a empresa tem o seu advogado. Então, a letra B tá perfeita. Vamos continuar, né? Até porque a gente tem que ver se não tem outra mais perfeita, né? O que provavelmente não vai ter, mas a gente precisa analisar por que elas estão erradas. Olha só a letra C. Diz assim: deverá ser instaurado um processo de homologação de acordo extrajudicial, ok, né? Proposto em petição conjunta, ok, mas cada parte pode ser representada por advogado ou não, já que na Justiça do Trabalho vigora o ius postulandi. Olha só, vigora, isso é verdade, na Justiça do Trabalho vigora o ius postulandi. Mas no caso de processo de homologação de acordo extrajudicial, isso daqui não existe. Até porque, né, o intuito do legislador, mais uma vez repito, foi trazer uma proteção ao empregado na hora de entabular esse acordo, e essa proteção é dada, é garantida pela presença de um advogado representando o empregado, né? E isso aqui também está errado, né? Mas cada parte poderá ser representada por advogado ou não? Isso está errado. Ó, a alternativa certa traz a palavrinha obrigatoriamente, né? E você, sim, você tem que estar obrigatoriamente ali representado pelo seu advogado, seja você empresa, seja você empregado. Então, essa também está errada. Essa também está errada. Por fim, a D de dado, vamos ver. Deverá ser instaurado um processo de homologação de acordo extrajudicial, ok. Proposto em petição conjunta, ok. Mas com advogado único representando ambas as partes, por se tratar de acordo extrajudicial, né? De novo, artigo 855B, parágrafo 1º. Não pode ser o mesmo advogado para empregado e empregador. Não pode. Cada um tem que ter o seu próprio advogado, tá bom? Vamos ver se a gente acertou. Olha lá, alternativa correta, B de bola. Deve ser instaurado um processo de homologação de acordo extrajudicial, proposto em petição conjunta, mas com cada parte representada obrigatoriamente por advogados diferentes. Artigo 855B AE da CLT. Tá lá, então, o nosso procedimento relativo à homologação de acordo extrajudicial trazido aí, incluído pela Lei 13.467 de 2017, tá bom? Pessoal, só para reforçar aqui para vocês,
essas provas de primeira fase, seja de OAB, seja de concurso, né? Elas são baseadas, essas questões objetivas, elas são baseadas em lei seca, né? Na letra da lei. Até porque elas não podem ter controvérsias, elas não podem ser passíveis de interpretações, né? Para que não haja aí uma enxurrada de recursos relacionados às respostas. E quando o examinador ele usa a letra da lei, né, é só ele mostrar, ó, tá escrito aqui, é isso, pronto e acabou. Então as provas objetivas, elas são realizadas, elas são feitas com base na letra da lei e, especialmente no direito e processo do trabalho, também nas súmulas, nas OJs, né, que são a jurisprudência do TST. Então, a gente tem, para fazer questão objetiva, a gente tem que se basear, sim, na letra da lei e na jurisprudência, tá bom? Vamos lá para a questão 2. Vamos lá. Considere as 4 situações jurídicas a seguir. 1. A instituição ABCD é uma entidade sem fins lucrativos. 2. Rosemary é uma empregadora doméstica. 3. O Instituto Sonhar é uma entidade filantrópica. E 4. Mariana é uma microempreendedora individual. Considere que todas essas pessoas são empregadoras e têm reclamações trabalhistas ajuizadas contra si e que nenhuma delas comprovou ter condições para ser beneficiária da justiça gratuita. Então, qual que é o tema da minha pergunta aqui? Justiça gratuita no âmbito do processo do trabalho, ok? Beleza, continuando. Assinale a opção que indica nos termos da CLT quem estará isento de efetuar o depósito recursal para recorrer de uma sentença desfavorável proferida por uma vara da Justiça do Trabalho. Então, olha só, quando a gente está falando de justiça gratuita, gratuidade de justiça, né? Que é uma espécie do gênero assistência judiciária gratuita, nós temos que lembrar que, com relação, né, a essas pessoas que recebem esse benefício, né, que são consideradas aí merecedoras dos benefícios da justiça gratuita, uma série de taxas, emolumentos são considerados isentos para ou em relação a essas pessoas. No que concerne ao depósito recursal, que é sobre o que está falando aqui a questão, nós temos que lembrar algumas coisas no âmbito do processo do trabalho. Primeiro, o depósito recursal, ele serve, ou ele tem por finalidade, a garantia do juízo, ou seja, garantir uma eventual execução, ou uma futura execução, ok? E aí, ele é lá um requisito para que o recurso seja conhecido, né? Que a parte recorrente deposite o valor específico determinado para que o recurso possa ser conhecido. No âmbito do processo do trabalho, o depósito recursal, ele só é exigido do empregador. O empregado, ele não tem que arcar com o depósito recursal na eventualidade dele desejar recorrer de uma decisão, tá? Então, o depósito recursal, ele é, no âmbito do processo do trabalho, um encargo do empregador, tá bom? Beleza. Se você é beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, inciso 8, salvo engano, do Código de Processo Civil de 2015, 98, parágrafo 1º, inciso 8, os depósitos previstos em lei para interposição de recursos seriam aí uma verba que estaria isento aquele que recebesse a concessão, aí os benefícios da justiça gratuita. Num primeiro momento, o TST entendia que o depósito recursal
ele não estava incluído aí nesse inciso 8 do artigo 98, parágrafo 1º do CPC, por não ter natureza de taxa, né? Mas sim por ter essa finalidade de garantia do juízo. Esse era o entendimento do TST até o advento da Lei 3.467 de 2017. Às vezes dá um bug aqui na cabeça. Então o TST entendia que o depósito recursal estava excluído desses benefícios aí da justiça gratuita. Com o advento da Lei da Reforma, a Lei 13.467, o que aconteceu? O artigo 899 da CLT, no seu parágrafo 10, né, ele traz expressamente as pessoas que estão isentas do pagamento do depósito recursal. E houve aí uma mudança em relação ao posicionamento anterior do TST. Então veja, o artigo 899, ele traz expressamente aqueles que estão isentos, né, do pagamento, do recolhimento do depósito recursal. E ele diz lá, quem são essas pessoas? 1. Os beneficiários da justiça gratuita, já vamos falar um pouquinho disso. Vamos pular o 2. 3, ele ainda fala, as empresas que estão em recuperação judicial. Deixa eu fazer uma observação aqui. A CLT não fala nas que estão em processo de falência, não faz referência à massa falida, tá? O artigo 899, parágrafo 10, ele fala apenas que estão isentos do recolhimento do depósito recursal apenas as empresas que estão em processo de recuperação judicial. No entanto, a súmula 86 do TST faz referência à massa falida. Então, entende-se também que está incluído aí nessa isenção do depósito também a massa falida, não só as empresas que estão em recuperação, mas também a massa falida. Então, os beneficiários da justiça gratuita, as empresas que estão em recuperação e a massa falida, no entendimento da OJ 86 do TST, e as entidades filantrópicas. Então, esse artigo, ele colocou uma pá de cal no entendimento anterior do TST, né, que excluía aí o benefício ou a isenção do depósito recursal. Ele diz, olha, são isentos do recolhimento os que têm justiça gratuita, as entidades filantrópicas, as empresas em recuperação judicial e ainda nos termos do entendimento do TST na súmula 86, a massa falida, né? Então a empresa que já faliu. Portanto, para que eu resolvesse essa questão, era necessário que eu soubesse apenas essas disposições, né, essas exceções que estão previstas expressamente lá no artigo 899, aquele que vai falar dos recursos lá no âmbito da CLT. De forma que, qual dessas pessoas estariam então isentas, né, do recolhimento do depósito recursal? A instituição A, B, C e D e o Instituto Sonhar. Vamos ver o que é mesmo a instituição A, B, C e D. É uma entidade sem fins lucrativos, né? Se ela é uma entidade sem fins lucrativos, ela não está expressamente excluída, tá? Então, a A já não é. Depois, todos estarão dispensados? Deixa eu olhar lá. Bom, A, B, C e D é entidade sem fins lucrativos, não está dispensado não, né? A Rosiméria é uma empregadora doméstica, está dispensado pelo parágrafo 10 do 899? Também não. O Instituto Sonhar é uma entidade filantrópica. Olha aqui, esse sim está dispensado. E Mariana, que é uma microempreendedora individual, também não está dispensada. Então, só quem está dispensado é o Instituto Sonhar. Então, vamos lá. Instituto Sonhar somente? Isso aí, para mim, é a letra C de casa. Mariana é microempreendedora.
Rosemary é empregadora doméstica, também não estão excluídas pelo parágrafo 10 do 899. Portanto, a resposta correta seria Instituto Sonhar somente, né? Vamos ver? Ah lá. Acertamos a alternativa pelo simples conhecimento do artigo 899, parágrafo 10, tá? Eu só quero fazer um adendo em relação aos beneficiários da justiça gratuita, já que a gente está falando disso nesse sentido. É bom que a gente lembre que os empregados, né, no âmbito do processo do trabalho, eles, se realizarem aquela declaração de hipossuficiência, né, sob as penas da lei, presumidamente eles serão considerados beneficiários da justiça gratuita, ou seja, o empregado vem aos autos, ele traz ali, pode ser até uma declaração de próprio punho, dizendo que ele declara, sob as penas da lei, que ele não tem condição financeira de arcar com os custos do processo, sob pena de aí não conseguir prover a subsistência sua e de sua família. Ele assina e o advogado anexa esse documento aos autos. O juiz, ao ler essa declaração, ele entende, né, a presunção de que aquela pessoa está falando a verdade e ele concede o benefício da justiça gratuita. Fica a cargo da parte contrária comprovar, então, que o empregado tem condições de arcar com as custas processuais e os honorários de advogado, porque essa presunção é relativa e não absoluta, então a parte contrária pode fazer prova, né, em sentido oposto. No que concerne ao empregador, né, à empresa, essa declaração, que seria uma declaração aí de penúria, né, ela não é revestida de presunção, né, nem absoluta e muito menos relativa. A empresa que alega estar numa situação de penúria, ela tem que comprovar. Por isso que aqui, ó, logo no começo da questão, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ele fala, ó, tem reclamações trabalhistas ajuizadas contra si e que nenhuma delas comprovou ter condições para ser beneficiária da justiça gratuita. Porque vamos supor, por exemplo, que a Rosemary ou a Mariana, apesar de não estarem nesse rol, né, de exclusão, elas venham aos autos e comprovem uma situação difícil da empresa, uma situação de penúria, e aí requeram ao juiz da causa a concessão do benefício da justiça gratuita. Se elas conseguirem comprovar essa condição, o juiz pode considerar ou conceder o benefício da justiça gratuita, e aí elas entram no inciso 1 do parágrafo 10 do 899, né? Ou seja, os beneficiários da justiça gratuita, ainda que elas sejam empregadoras. Então, tome cuidado com isso, tá? Para o trabalhador, há uma presunção, e aí o juiz concede a justiça gratuita sem que ele necessite fazer prova. Ao passo que, para as empresas, né, para as pessoas jurídicas, existe uma necessidade de comprovar aí uma situação de penúria para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, tá bom? Então, lá, repetindo, no 899, parágrafo 10, só estão excluídos deste encargo, né, de realizar o depósito recursal para ter o recurso conhecido, quem? Os beneficiários da justiça gratuita, né, que a gente acabou de falar aqui de antemão, bem en passant, mas demos uma falada aí. Então, no caso da empresa, se ela comprovar que ela faz jus ao benefício, as entidades filantrópicas, que é o caso do Instituto Sonhar, né, as que estão em recuperação judicial e, nos termos da súmula 86, a massa falida, tá bom? Ok? Então, por isso, chegamos à letra C de casa. Vamos para o próximo? Questão 3, vamos lá.
Deixa eu tirar aqui, senão é capaz de ficar errado mesmo. Em sede de reclamação trabalhista, o autor forneceu o endereço da ré na inicial, para o qual foi expedida a notificação citatória. Pessoal, só um adendo, no processo do trabalho, a gente chama a citação de notificação, né? Notificação citatória. Resquícios lá da época em que a Justiça do Trabalho não fazia parte do Poder Judiciário, era só ali fazia parte do âmbito administrativo, né? Decorridos 5 dias da expedição da citação, não tendo havido qualquer comunicado ao juiz, houve realização da audiência, a qual apenas compareceu o autor e seu advogado, o qual requereu a aplicação da revelia e da confissão da sociedade empresária ré. O juiz indagou ao advogado do autor o fundamento para o requerimento, já que não havia nenhuma referência à citação no processo, além da expedição da notificação. Diante disso, na qualidade de advogado do autor, à luz do texto legal da CLT, assinale a opção correta. Essa questão é extremamente tranquila quando você sabe a jurisprudência e quando você sabe o teor do artigo 774 da CLT, né? Vamos ver primeiro as alternativas para depois a gente comentar sobre isso. Presume-se recebida a notificação 48 horas após ser postada, sendo não recebimento ônus de prova do destinatário. Letra B. A mera ausência do réu, independentemente de citado ou não, enseja revelia e confissão. C. Descabe o requerimento da revelia e da confissão se não há confirmação no processo do recebimento da notificação citatória. O recebimento da notificação é presunção absoluta, logo são cabíveis de plano a revelia e a pena de confissão. Pessoal, o artigo 774 da CLT, eu estou com a minha CLT aberta aqui, diz o seguinte, ele faz uma determinação que o correio deverá devolver a correspondência em que está sendo feita a intimação do réu no prazo de 48 horas, caso o destinatário não for encontrado ou recusar o recebimento. Então, a súmula 16 do TST, em acordo com essa direção da CLT no artigo 774, estabelece uma presunção relativa de que houve o recebimento da notificação, né, em relação ao réu, no prazo de 48 horas. Isso de acordo com o artigo 774 da CLT, ok? Cabendo, então, à reclamada o ônus de provar o quê? O não recebimento. A falta ou a nulidade no recebimento da notificação, para assim afastar a revelia. Pessoal, a súmula 16 é exatamente o que está escrito na letra A da questão. Diz lá, presume-se recebida a notificação 48 horas após ser postada. Onde está escrito isso? No artigo 747 da CLT. 774, desculpa. Tá lá. Presume-se recebida a notificação 48 horas após ser postada. Sendo o não recebimento ônus de prova de quem? Do destinatário. De quem deveria receber essa notificação, essa citação, tá? Então, era só saber o teor da súmula, que é exatamente a letra A, é isso que ela fala. Agora, vamos ver a letra B, porque que tá errada, né? Olha só, a mera ausência do réu, independentemente de citado ou não, enseja revelia e confissão. Olha só, pessoal, não é independentemente de citado ou não,
Até porque a gente acabou de falar que se ele não foi citado, existe a possibilidade dele vir aos autos e comprovar que houve aí uma falta ou uma nulidade na citação. Então, a letra B, ela está errada, não é independentemente de citado ou não, precisa analisar, né? A letra C, descabe o requerimento da revelia e confissão se não há confirmação no processo do recebimento da notificação citatória. Olha só, pessoal, não precisa a confirmação. Por quê? Porque essa presunção, ela é gerada após 48 horas. Se em 48 horas ninguém disse, ninguém falou nada, presume-se que a citação ela foi realizada. Cabendo a quem? A parte que foi intimada, ou que deveria ter sido, trazer aos autos a prova de que ela não foi notificada e não foi, portanto, citada, tá? Então a C também estaria errada. D. O recebimento da notificação é presunção absoluta. Logo, são cabíveis de plano a revelia e a confissão. Não, a presunção, ela não é absoluta, ela é relativa. Olha o que diz a súmula 16 aqui, ó. Sendo o não recebimento ônus de prova do destinatário. Súmula 16. Quando a súmula 16 diz que é ônus de prova do destinatário comprovar que não recebeu a notificação, essa presunção, ela admite prova contrário, de forma que ela só pode ser, então, relativa e não absoluta, tá? Então, ficaríamos com a letra A e acertaríamos a questão de número 3. Pessoal, repito, existe uma presunção, né, que a citação chegou ao reclamado no prazo de 48 horas, tá? Caso o correio não venha, não traga aos autos a informação de que não encontrou o reclamado ou que ele se recusou a receber a intimação, a notificação, tá? Então, em 48 horas, o correio não informando nos autos do processo que essa pessoa não quis receber ou que não a encontrou, presume-se feita a citação, ok? Essa presunção, ela é absoluta? Não, ela é relativa, de forma que o reclamado pode vir, a reclamada pode vir aos autos e fazer prova de que ela não foi o quê? Citada, ela não foi notificada. No caso dela trazer essa prova aos autos, o que acontece? O juiz não vai decretar a sua revelia, não vai decretar a pena de confissão, abrindo prazo novamente para que ela apresente defesa, né? Então, cuidado. Aqui, ipsis literis, o que diz a súmula 16, no mesmo sentido do artigo 774 da CLT, tá bom? No âmbito do processo do trabalho, nós temos sim que ter bastante conhecimento da jurisprudência do TST, né? As súmulas, as OJs da SDI1, SDI2, da SDC. Até porque a CLT, no que concerne a processo do trabalho, ela é bem... Falta muito, né? Falta muito artigo lá, ela é insuficiente. E por fim, chegamos na questão 4. Vando ajuizou reclamação trabalhista em desfavor da sociedade empresária Centro Dourado Limitada, na qual trabalhou por 5 anos e 3 meses na condição de vigia noturno. A sociedade empresária não compareceu à audiência. Daí porque o pedido foi julgado procedente à sua revelia. Ok? Ok. Contudo, a sociedade empresária interpôs recurso ordinário no prazo legal e efetuou o recolhimento das custas e do depósito recursal com valor inferior ao devido.
R$10 a menos nas custas e R$500 a menos no depósito recursal. Com base na situação retratada, na lei e no entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Bom, o que ele vai tratar aqui na questão 4, basicamente, é sobre a possibilidade da parte que recolheu custas e depósito recursal a menor complementar esse valor. As custas, como nós sabemos, são referentes às despesas decorrentes da tramitação do processo e tem natureza jurídica de taxa, ou seja, é um valor cobrado pela prestação do Estado na função jurisdicional, né? E o depósito recursal, como nós já vimos ali na questão anterior, ele tem natureza jurídica de garantia do juízo, certo? Certo. Olha só, antigamente, o entendimento do TST, por meio da OJ 140, que é a mesma que nós vamos utilizar aqui para resolver essa questão, o TST ele entendia que o recolhimento insuficiente das custas e do depósito recursal, ainda que fosse uma quantia ínfima referente a centavos, ocasionava deserção. Ele não abria possibilidade para que a parte viesse complementar esse valor. Ah, mas faltou 0,1 centavo. Não podia, tá? O recurso ele já era considerado deserto pela insuficiência no recolhimento do valor das custas ou do depósito recursal, ok? No entanto, o CPC de 2015, lá no artigo 1007, parágrafo 2º, possibilita que o recorrente venha a suprir essa diferença, ou seja, recolha aquele valor faltante no prazo de 5 dias. Pessoal, por que você está falando, professora, de CPC? Porque nós sabemos, acabei de dizer para vocês nesse instante, que a CLT ela é insuficiente no que se refere aos artigos aplicáveis ao processo do trabalho, de forma que ela própria nos possibilita utilizar de forma suplementar e subsidiária as regras, primeiro da LEF, da Lei de Execução Fiscal, e depois o próprio Código de Processo Civil, ok? Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o TST, né, passou a entender que há possibilidade, portanto, de que se abra um prazo, né, aí de 5 dias para que a parte recorrente venha e consiga completar o valor faltante. O CPC não falou em valor ínfimo ou valor grande, não falou em nada. Então, qualquer valor grande ou pequeno possibilita-se a parte recorrente possibilita-se a possibilidade, ficou ótimo, né? Mas abre-se a oportunidade para que a parte venha e complemente ou complete esse valor, tá? Então, o entendimento hoje do TST é esse, tá? Intima-se na pessoa do advogado, nos termos do parágrafo 4º do 1007 do CPC, e isso, gente, vai, obviamente, ao encontro, né? Não de encontro, mas ao encontro dos princípios da efetividade, da instrumentalidade das formas, da economia. Então, possibilita até mesmo que as empresas consigam fazer aí uma reserva de caixa para complementar esse valor dali a algum tempo, dali a alguns dias, e não seja considerada deserta imediatamente. Então, a OJ 140, ela teve uma nova redação, né, com o advento do novo Código de Processo Civil, beneficiando aí os empregadores, porque afinal de contas são eles que são responsáveis, por exemplo, pelo depósito recursal. Então, hoje o TST entende que sim, é possível, né, que haja esse complemento no prazo de 5 dias. Então, a alternativa correta aqui seria a letra C. Vamos ler o que ela diz.
o juiz deverá assinalar prazo de 5 dias para que a sociedade empresária efetue o recolhimento da diferença das custas e do depósito, sob pena de deserção. Perfeito. Vamos ver porque que a A, B e a D estão erradas. A diz lá, o recurso não pode ser conhecido porque houve revelia. Assim, a sociedade empresária fica juridicamente impedida de recorrer. Tá falando de... Bom, primeiro que a revelia, ela é a ausência de contestação. E aí, qual é a pena que advém em regra da revelia? Que os fatos alegados pelo autor, pelo reclamante no caso, serão considerados verdadeiros. Ponto. A revelia impede, eventualmente, da parte apresentar um recurso? Não. Então, essa questão está errada. A B. Na Justiça do Trabalho, não existe possibilidade de sanar o vício referente à diferença no preparo, motivo pelo qual o recurso será considerado deserto. Era esse o entendimento do TST antes do advento do novo Código de Processo Civil. Novo que já está velho, né? Do CPC de 2015. Então, aqui o examinador, ele quer pegar aquela pessoa que está despreparada, quem não sabe, né? Que a OJ 140 alterou o seu entendimento. Então, essa também está errada. Depois D. Em tese, seria possível que a sociedade empresária recolhesse a diferença das custas, mas não há previsão jurisprudencial do prazo para complementar o depósito recursal. Errada, porque a OJ 140 possibilita esse complemento, tanto no que concerne às custas, quanto ao que concerne ao depósito recursal, tendo em vista que o processo do trabalho utiliza aí de forma suplementar o artigo 1007 do CPC, tá bom? Beleza? E chegamos à nossa última questão que diz lá, ó, Rodolfo Alencar ajuizou reclamação trabalhista em desfavor da sociedade empresária Sabonete Silvestre Limitada. Em síntese, ele afirma que cumpria uma longa jornada de trabalho, mas que não recebia as horas extras integralmente. A defesa nega o fato e advoga que toda a sobrejornada foi escorreitamente paga, nada mais sendo devido ao reclamante no particular. Na audiência designada, cada parte conduziu 2 testemunhas, que começaram a ser ouvidas pelo juiz, começando pelas do autor. Após o magistrado fazer as perguntas que desejava, abriu oportunidade para que os advogados fizessem indagações, e o patrono do autor passou a fazer as suas perguntas diretamente à testemunha, contra o que se opôs o juiz, afirmando que as perguntas deveriam ser feitas a ele e que em seguida perguntaria à testemunha. Diante do incidente instalado e de acordo com o regramento da CLT, assinale a alternativa correta. Opa, saí daqui. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Primeiro, correto o advogado, pois de acordo com o CPC, o advogado fará perguntas diretamente à testemunha. Depois, a CLT não tem dispositivo próprio, daí porque poderia ser admitido tanto o sistema direto quanto o indireto. C. A CLT determina que o sistema seja híbrido, intercalando perguntas feitas diretamente pelo advogado com indagações realizadas pelo juiz. E D. Correto o magistrado, pois a CLT determina que o sistema seja indireto ou presidencial. Pessoal, falando sobre audiência trabalhista, é interessante que nós lembremos aqui que a audiência é um ato formal, solene, né, que conta com o comparecimento das partes, principalmente a audiência de instrução das partes, das testemunhas, do juiz, né, dos serventuários. Então aqui, como a gente está falando em testemunha, muito provavelmente é uma audiência de instrução, né? Em regra, a audiência trabalhista é una, mas na prática nós vimos que no procedimento comum ordinário ela tende a se dividir ou, na verdade, ser prorrogada, né? Então faz primeiramente uma audiência de tentativa de conciliação, depois, se não houver a conciliação, apresenta-se logo a contestação e numa outra audiência, ou no outro dia, mas na verdade seria a mesma audiência,
faz a instrução e depois a sentença, né? Audiência feita, realizada das 8 às 18, com 5 horas seguidas no máximo, a não ser que seja uma causa extraordinariamente importante. 15 minutos de atraso concedidos ao juiz, né? A ausência do reclamante na audiência de instrução gera o arquivamento, em prosseguimento gera a pena de confissão. Com relação à ausência do reclamado, revelia, porque não apresentou o quê? A sua contestação. Fora isso, o que ele está querendo saber aqui é algo bem da prática mesmo, mas que está previsto lá na CLT. Ele quer saber se o advogado ele pode perguntar diretamente para a parte contrária ou se ele tem que primeiro perguntar para o juiz e o juiz pergunta para a parte. Olha só o que diz a CLT. A CLT estabelece que o sistema é indireto, ou seja, primeiro pergunta para o juiz e o juiz repergunta para a parte, tá? Isso está expresso na CLT, portanto, seria correta a letra D de dado. Acertaram todas? Espero que sim. Espero que eu tenha elucidado qualquer tipo de dúvida que tenha permanecido e vamos continuar aí nos nossos estudos em rumo à sua aprovação para a OAB, tá bom? Encontro vocês numa próxima aula, bons estudos, fiquem com Deus e vamos nessa!